Acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, Patati e Patatá, eles estavam aqui com a gente. Tem sorteio aqui no Falando Nisso, ingressos para curtir o Circo Máximos, que está no Carrefour aqui em São José dos Campos. E como disse o Luquinha, eles deixaram um beijo para todo mundo que está em casa assistindo o Falando Nisso, né, Luquinha? Inclusive para os pinguins. Pois é, já a gente conversa mais com o Dr. Douglas Brito sobre síndrome do pânico, mas agora rapidinho vamos ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Na Síria, o último animal do zoo da cidade é o macaco rap, que significa feliz, né? Isso, rap em inglês, feliz em português. Ele está no zoo há 18 anos e sobreviveu aos inúmeros bombardeios à cidade. E veterinários locais cuidam com muito carinho da sua saúde para que ele não fique deprimido e dê um pouco de alegria às crianças da cidade que precisam tanto. Então é bonitinho de ver, sobrevivente mesmo. Sobrevivente mesmo. Aí é bonitinho, tem um pelinho tudo branco. Doutor, a gente está vendo muitas histórias aqui de síndrome do pânico. Algumas pessoas estão confundindo fobia, medo com síndrome do pânico, o senhor já explicou. Mas a questão é, a síndrome do pânico pode levar à situação de suicídio, a cometer suicídio? Não diretamente, né? Não é a síndrome do pânico que vai desencadear o suicídio, assim como não é a depressão que desencadeia o suicídio. O que acontece é que, às vezes, por causa do pânico não tratado, por causa de situações que ela não consegue resolver, ela vai chegando num ponto que parece que não tem mais saída, não consegue sair de casa, não consegue fazer uma série de coisas, parece que a única solução é se matar. Mas o pânico tem cura. Nós temos vários estudos sobre isso hoje. Embora a gente tenha visto uma coisa interessante que eu tenho recebido hoje, que é o número aumentado substancialmente de homens com pânico. Não é que passaram a ter mais pânico, mas passaram a falar mais sobre o assunto agora. E não tem idade também? Não tem idade. Há uns anos atrás a pesquisa estava entre 6 mulheres para cada homem, hoje nós temos 3 mulheres para cada homem. Significa que dobrou já o número de homens que falam sobre o assunto, né? Entendi. O que é interessante realmente porque consegue se tratar mais cedo. Olha que frase legal. Tem um livro aqui que a gente está dando para quem está participando do programa, um livro escrito pelo Dr. Douglas mesmo, Síndrome do Pânico, Janela para a Liberdade. Olha essa frase aqui, Luquinha, que o doutor cita no livro. Sofrer de pânico não tem nada a ver com personalidade forte ou fraca, com a pessoa ser corajosa ou não. Então precisa prestar muita atenção nos sinais que a gente já deu aqui no programa, né, Lu? Pois é, Solange, só fazer uma pergunta para o doutor, que eu estou juntando aqui várias. Sim. Muita gente com dúvida sobre a diferença de ter medo, por exemplo, medo de morar sozinho, medo de andar na rua, com a síndrome do pânico. Existe uma grande diferença, doutor, de maneira bem simples. Explica pra gente. É que as pessoas usam muito a palavra pânico para tudo. Então, eu tenho pânico disso, pânico daquilo, isso não é pânico. O pânico é incapacitante, a pessoa chega a parar realmente em algumas situações que não consegue andar. Agora, o medo específico é o medo de altura, medo de um bicho, medo de um inseto. É bem específico e é tratado de maneira diferente. E o síndrome do pânico, ela pode causar algum efeito orgânico, alguma doença orgânica mesmo? Por exemplo, o pânico é tanto que a pessoa deixa de comer ou se preocupa demais, que pode ter um AVC, ela pode ter algum reflexo? Não é o pânico que faz isso, mas as coisas que ela deixa de fazer exatamente com medo de fazer alguma coisa. Então, não é o pânico que leva a essa situação. É o comportamento que a pessoa vai tendo fugindo de resolver aquele assunto que acaba desencadeando outros problemas. Entendi. E parece que a sensação é de morte, viu, Luquinha? Pois é engraçado continuar falando sobre o medo, que geralmente é o que as pessoas estão perguntando mais aqui, mas tem uma querida aqui que diz que morre de medo, por exemplo, de palhaço mesmo, né? Outra morre de medo de aranha, outra de barata. A barata diz que já chegou a desmaiar. Né? Que ela disse que teve um momento aí de um espasmo, né? Como que a pessoa ela pode enfrentar esses medos? Existe como fazer isso? Existe. Inclusive, eu faço, uma das primeiras perguntas que eu faço no consultório, quais são os medos, né? E a barata e a lagartixa são as campeãs de audiência lá, que todo mundo tem medo das duas. Mas, assim, é tratado, tem um enfrentamento específico com cada uma das coisas, né? Principalmente essas coisas que são objetos. Então, é mais fácil tratar. Algumas coisas não, tem medo da morte, medo de o mundo acabar. Isso são outros medos que se tratam também avaliando e refletindo sobre o assunto. Doutora, a gente só tem 2 minutinhos, mas eu queria explicar. No começo do programa, a gente falou que pode ser assim, um gatilho a síndrome do pânico.
Por quê? O que desencadeia esse gatilho? O que pode desencadear? Então, mas são de várias coisas anteriores a isso que somadas chegam a esse ponto. Em algum momento a pessoa começa a sentir, ela vai em algum lugar, começa a passar muito mal, achando que vai desmaiar lá e quer ir embora correndo. Esse é o gatilho principal, o primeiro momento que ela sente que realmente tem um problema. E aí as crises, elas podem se repetir? Ou Elas sempre se repetem, sempre se repetem. Entendi. E às vezes diariamente até. É impressionante, né? O que a mente da gente faz com a gente, né, Luquinha? Pois é, né, Solange? Eu quero agradecer imensamente ao doutor pela presença aqui. Foi tão bacana, obrigado mesmo. Voltará com certeza, porque tem muita pergunta aqui para o doutor, a gente vai fazer. Então, agradeço você de casa também, peço carinho e paciência, porque o programa é curtinho, né? Não dá para atender todos vocês, mas obrigado pelo carinho, pela paciência e pela companhia aqui nesse dia tão especial de feriado. Deus abençoe você, Deus abençoe nossas crianças, né? E amanhã a gente está de volta. Com certeza. Amanhã, quinta-feira, a gente vai falar sobre como cuidar dos seus cabelos. Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vole Shop. Aproveita esse feriado, se apega em Deus e esquece das coisas negativas para ser feliz, tá? Aproveita a energia do Dia das Crianças e pega essa paz que elas transmitem também para você. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau! Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão. Levou mais de 1 hora pra fazer a arrumação. Desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o nariz no chão. Levou mais 2 horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali pra